Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fagner Fonseca e hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista com Letícia da Hora. A Letícia ela é artista, ela fez 2 telas no Manifesto Reino, 2 telas com aquarela, e ela está aqui com a gente hoje para contar pra gente como é que foi essa experiência de produzir artes proféticas no altar. E aí Letícia, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Letícia, como você sabe, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, né? Fazer um bate-papo bem descontraído, bem informal mesmo, e a gente, né, para mostrar para os nossos amigos, mostrar para algumas pessoas que se interessam por arte profética, qual é a experiência de pintar no altar, né? Qual é a experiência de fazer uma arte inspirada por Deus, né? Eu conheci o seu trabalho já tem algum tempinho e eu fiquei muito surpreso e bastante feliz quando você foi lá desenhar lá no altar. Foi muito legal. E aí, sim, na verdade eu vou fazer primeiro algumas perguntas bem tranquilas, acho que de curiosidade de todo mundo, tá, né? E você fica bem à vontade, tá? Assim, a primeira coisa que eu gostaria de saber, assim, como é que começou a sua vida como... seu interesse por desenho, por pintura, como que foi isso pra você? Tá, eu acho que eu desenho, assim, desde que eu me lembro, né? Desde sempre. Porque eu sempre fui uma criancinha bem introvertida, assim, não gostava muito de ficar na rua, né? Na época que criança eu ficava na rua, mas preferia ficar em casa. E aí, desde que eu me lembro, eu sempre desenhei, assim, como hobby. Mas, assim, sempre melhorando. Não comecei desenhando bem, né? Muito difícil. Sempre fazia uns bonequinhos, assim, estranhos. Mas é isso, acho que desde sempre. E mantive esse hobby, né? Não parei. Então você sempre ficava em casa pequenininha, fazendo os desenhos lá e... Sempre fazia cartinha pra minha mãe. Olha. Coisas assim. Os desenhos. Muito bom. Você sabe que eu tive uma experiência com desenho bem parecida também, porque eu era muito introspectivo e meu irmão ele ficava muito de rua. E aí eu comecei a desenhar porque eu não queria muito ficar na rua com a galera. Aí eu ficava reproduzindo, pegava álbum de figurinha, ficava reproduzindo os desenhos, né, desenho da Disney. E aí ficava nessa... E assim eu fui fazendo desenho de observação. Mas sempre errava nas proporções e aí, como você, ficava acertando, né? Mas as pessoas falavam, né, tipo, cara, você tem dom de desenho. Eu falava, gente... Imagino que falavam pra você também, né? Não, a gente sempre vê defeito, né, no que a gente faz. Nossa. Então, tipo assim, ai meu Deus, ficou muito bonito. E eu assim, que é isso aqui, cheio de erro. Mas aí você falou, eu lembrei que eu também desenhava, tinha uns caderninhos de colorir de R$1. Lembra? Aí eu pegava, tipo assim, princesas. Aí eu desenhava todas as princesas. Tudo torto, mas assim, tentando copiar, né? Então acho que isso foi... Eu, tipo assim, eu peguei proporções, assim, fui aprendendo, olhando mesmo. Foi tentativa e erro mesmo, tentativa né? E erro. Na cara dura, não tinha professor de desenho lá. Não. Nesse espírito. Muito legal. Você tinha algum caderninho de desenho que te ensinava, aqueles caderninhos que ensinavam a desenhar, alguma coisa assim também? Não. Você aprendeu no olhômetro mesmo? Mais no olhômetro. E em caderno, eu não tenho nenhum desenho de quando eu era criança. Não? Tanto que eu não tinha caderno nenhum. Tipo assim, eu fazia em folha 4 e aí ficou com Deus. Então, não tem nenhuma prova aí, não tem nenhum desenho feio pra mostrar pra ninguém. Porque não tem, minha mãe não guardou nada. E mãe, se estiver vendo esse vídeo, ó, devia ter guardado. Muito bom. Enfim. Minha mãe guardou uns meus, sabia? Ela guardou umas folhinhas que eu fazia na quarta no jardim de infância. Ai, que Quando fazia colagem, eu pedi pra ver, depois que eu me converti. Mãe, deixa eu ver os negócios que eu fazia, ela me mostrou. Ai, gente, que gracinha. Foi muito doido. E você já se viu em algum momento como pintora, como artista? Você achava quando você era menor que você ia virar artista? Não, acho que nunca. Tem pouco tempo que eu parei pra me ver como uma pessoa assim, porque eu sempre encarei criança, né? Criança, eu sempre encarei o desenho como assim, um lazer, né? Eu sempre ficava, as crianças vão brincar ali e eu vou ficar aqui desenhando, porque eu não tenho mais nada pra fazer. E conforme eu fui crescendo, eu sempre encarei como um hobby. Assim, eu vou estudar tal coisa, mas eu desenho. Então, nunca falei assim, eu vou ser artista, eu vou trabalhar com isso, nem nada assim. Quando eu comecei a estudar pro vestibular, eu comecei a me questionar, tipo assim, eu gosto de desenhar, será que não é certo eu fazer design, alguma coisa nessa área? Só que aí Deus me direcionou pra fazer arquitetura, né? Testemunho engraçado, porque quem me conhece sabe que eu fui andando na rua e tinha um montão de crente que me parava, irmã, Deus mandou dizer que você tem que fazer arquitetura. Gente. Aí eu, sai maluco. Aí, tipo, porque eu não era crente, né? Eu não era convertida. Não era ainda. Assim, que esses crentes querem comigo? E aí, mas foi tanta gente falando, não, mas então é isso mesmo. Então, aí eu fiz. Então,
como a arquitetura não é uma coisa assim tão... eu sou artista, né? Não, eu sou arquiteta. Mas é uma coisa que puxa um pouco, né? Então, a partir daí, eu comecei a me ver um pouco como artista, né? Muito bom. Eu, como vocês sabem, eu também tenho uma formação de arquitetura, né? Mas eu, ao contrário dela, eu tinha sempre a ideia de que eu faria arquitetura, eu sempre quis, porque eu não queria fazer desenho, porque eu tinha vergonha. Eu falei, gente, não quero ser pintor, não sei se isso vai dar dinheiro. Eu tinha medo de ser pobre. Você tinha medo de ser pobre? Eu pensava nisso também. E aí eu ficava com essa... E eu também achava a arte uma coisa muito sensível. Eu falei, não quero ficar parecendo tão sensível. Eu tinha um preconceito. E aí eu não queria muito, sabia? Eu corria, tipo, fazer arquitetura que é mais tranquilo, né? Aí, enfim, me converti. O que Deus falou? Larga a arquitetura. Sai, vai pro desenho. Eu falei, 6 anos. 6 anos de estudo. Nossa, meu Deus. Mas amém, deu certo. Estamos aqui hoje falando sobre arte, né? Pois Quem imaginou, né? Quem diria. Letícia, outra coisa que eu queria te perguntar também. No seu Instagram tem muitas fotos com o universo feminino. E aí eu queria saber também como é isso pra você, assim, como é que você trabalha o seu perfil e as suas artes, a exposição das suas artes. Então, esse perfil, eu tinha, né, um perfil no Instagram de arte. E ele tinha muitas ilustrações, assim, na maioria digitais. De meninas, assim, no geral. Eu sempre achei muito bonitinho, né? Como eu disse antes, eu sempre encarei como um hobby. Então, eu queria desenhar coisas bonitinhas, assim, só pro tempo passar. Então, eu sempre desenhava o que era mais fácil pra mim. Eu tenho mais facilidade com anatomia humana pra desenhar, assim, mais do que objetos, no geral. Então, vou fazer uma menina bonitinha aqui. E pintava. E aí, conforme o perfil foi crescendo, né? E aí eu comecei a ficar desanimada, não tinha vontade de ficar fazendo, parecia que eu estava sendo cobrada, não tinha ninguém me cobrando, mas assim, meu Deus, preciso postar alguma coisa. Então, com o tempo, acabou que esse perfil foi morrendo e ficou os posts que tinham. Depois eu me converti, aí eu comecei a não ver muito sentido naquilo e fiquei usando mais como se fosse um perfil pessoal, assim, meus stories e por aí. E aí agora esse perfil acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu, porque eu paguei tudo. Mas é isso. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas é isso. Temos surpresas então. Vamos ver. Muito legal. Bem, mas assim, você tem você não somente desenhava ali no Instagram, né? Mas a gente também começou muito a entrar em contato, né? Quando a gente começou a precisar de pessoas para fazer desenho na parede de giz. Lembra? A gente fez aquela parede aberta e você apareceu lá para desenhar junto com outras pessoas. E desde então a gente, né, E a gente fez workshop também, né? Durante a pandemia, até a gente se juntou algumas pessoas da igreja, fizemos um workshop para poder estudar arte, estudar a Bíblia. Foi muito legal esse workshop, a gente aprendeu muita coisa. E nesse processo, como que foi isso, assim, como que na verdade, isso para você fazer o desenho ali na parede de giz, assim, como é que é a experiência, assim, o que você acha legal de passar para as pessoas sobre essa experiência no desenho na parede de giz? A parede de giz, assim, pra quem não sabe, a nossa igreja, ela tem uma parede, assim, bem grande, ela é pintada pra gente poder fazer desenho com giz, como se fosse um quadro negro. E assim, o que eu quero passar é o seguinte, a pessoa pode saber desenhar, mas se for um negócio muito grande, assim, a pessoa já não sabe direito, porque é muito difícil. Você manter a proporção ali, você não consegue ver o total. Então, pra eu entrar nisso, né, eu tive que sair muito da minha zona de conforto, porque eu sempre desenhei, assim, pequeno, máximo assim, e cheguei lá e, assim, por mais que eu soubesse desenhar, eu tive que me virar ali e confiar em Deus, assim, eu não fui confiando no que eu sabia, porque eu não sabia, simplesmente. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito, nem giz, né, não importa o tamanho, e nem tão grande. Então, o que eu acho importante é, tipo assim, não importa o quão você desenhe bem, não importa o quão você desenhe bem, nunca vai pra lugar nenhum confiando só no que você sabe fazer, entendeu? Confiando na sua mão. Isso vale pra qualquer ministério, né? Que você servir na igreja. Nunca vai confiando só no que você sabe fazer, porque é isso. Eu acho que servir a Deus é muito sobre isso, você depender dele, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre a experiência na parede preta.
foi bem desafiador e agora eu já acho mais fácil, mas ainda é difícil. Não sei se um dia eu vou dizer que vai ser fácil pra mim, porque é muito grande. É uma parede bem de 3 metros de altura, né? Bem alta, né? É. E você, por acaso, também já chegou a fazer desenhos, assim, além da parede de giz? Você chegou a fazer desenhos em outras ações cristãs também? Em outros eventos, assim, de igreja? Teve alguma participação em algum outro lugar? Não, na bola só no manifesto, que eu pintei no altar. Mas nunca... Na verdade, esse negócio de pintura cristã é muito novo pra mim, né? Eu vinha de outro ministério que nunca tinha ouvido falar nisso. Assim, eu cheguei nessa igreja, vi aquela parede, assim, falei, meu Deus, esse povo tá desenhando na igreja. Aí eu conto pra minha família, não, mas eu tô desenhando. Você tá desenhando na igreja? Como assim? Então, eu acho que é algo bem novo pra mim, né? Eu tô começando agora. Mas vou fazer. Vamos ver aí. É isso aí. É muito legal quando a gente faz o desenho na pintura, né? É muito legal quando a gente faz o desenho na parede, porque a gente sempre se surpreende com o resultado final, né? Parece que às vezes o desenho vai acontecendo alguma coisa ali que vai soltando e a gente vai aprendendo também. Não sei, pra mim é um processo de muito aprendizado cada vez que eu vou fazer um desenho. Não, pra mim também. Assim, e às vezes eu às vezes vou fazer uma coisa lá, planejei, vou fazer assim. E aí não consigo fazer. Eu fico, meu Deus, e agora? E agora estragou tudo, não vai dar certo. Vai ficar feio. Só que assim, no final fica melhor do que estava planejado, sabe? É uma coisa que é o processo mesmo. Tem que confiar no processo e o resultado fica bom. E tem um agravante que tem tempo também, né? Não. Porque não é tipo assim, a gente pode ter a chance de errar e deixar. Porque tem que terminar até dentro de um prazo de tempo, porque o culto vai começar logo em seguida, né? Exatamente. E assim, não tem como o povo chegar e a parede tá lá toda bagunçada, entendeu? E o desafio da parede é escrever. Desenhar é difícil, mas a minha letra é feia. Então é muito difícil, mas assim, sempre confiando em Deus, acreditando que vai dar tudo certo. E até hoje deu. Amém. Amém. Vai continuar, né? Porque está só evoluindo, né? E uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, foi muito legal ver você desenhando lá no manifesto, assim, na verdade foi muito bacana. Acho que todo mundo que é da igreja te conhece, ficou, nossa, a Letícia tá lá, é legal, né? E a gente só vê o resultado depois, né? Porque a gente não vê você fazendo desenho na hora, né? Mas assim, essa nossa visão como observador, né? Mas e pra você, assim, qual era a sua expectativa? O que você pensava antes de desenhar? Como é que passava na sua cabeça? O que passou nos dias antes? Como é que você se preparou para isso? Olha, quando eu fiquei sabendo que eu ia desenhar no altar, eu fiquei logo meio nervosa, né? Porque o que eu tinha visto disso até então era uma pintura que sempre estava muito alinhada com a palavra, com o que Deus estava falando para a igreja naquele momento. Então, minha tinha que ser assim também. E aí, fui orar, fui correr atrás. Mas assim, isso foi mais no início. Depois as coisas foram fluindo tão direitinho que eu falei assim, eu vou lá, vou chegar lá e vou fazer. E é isso. E assim, eu não tenho muito jeito, como é que é a palavra? Pra ficar assim na frente de muita gente. Só que lá a tela fica na sua frente, né? Então ninguém tá vendo lá os seus perrengues, né? A água acabando, as coisas ali. Então acabou que, tipo assim, todo nervoso foi meio à toa. Não passei por nada muito louco lá. Acho que é isso. O nervosismo que você tinha antes, ele na verdade não era tão real assim. Não, nem nunca. Lá, na verdade, quando eu sentei pra pintar, os dias que eu cheguei lá, eu fiquei super tranquila. Eu cheguei e pintei como se eu fizesse isso há 30 anos. Olha só. Com licença. Cheguei, botei meu banquinho e pintei. Nossa, não. Assim, realmente fiquei pensando demais. Eu acho que não tem necessidade de pensar demais, só acredita, gente. Deus te chamou pra fazer um negócio, vai lá e faz. Boa, foi muito natural então o processo, né? Foi, assim, depois que passou, assim, esses 3 dias aí de, meu Deus, o que eu tô fazendo, fluía demais, assim, como super fácil, assim, pode não ser uma primeira vez comum, né, dizer, mas foi muito fácil, não tô dizendo porque eu sou muito boa, nem nada do tipo. Eu só tô falando a verdade, realmente fluiu muito bem. Quando eu me envolvi ali, comecei a estudar, ver o que eu ia fazer, comecei a orar. E fluiu, só foi, cheguei, fiz e terminei assim, falei, meu Deus, mas eu fiz mesmo, né? E é isso. Uma surpresa, né? Foi.
E quando você viu a arte pronta, como é que foi isso pra você? Quando você acabou ela e você olhou e você viu ela pendurada ali, como é que foi pra você? Olha, sendo sincera, né? Uhum. A primeira que eu fiz, eu não gostei muito. Mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, se a gente quiser trabalhar com arte, né? Pra Deus. Porque nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta, né? Nem sempre é isso que Deus quer fazer. Então, eu quero dar uma arte que na minha cabeça eu até imaginei ela bonita, mas quando eu vi o resultado assim, eu falei, olha, muito bonito não tá. Eu pensei exatamente assim, olha, muito bonito não tá, mas Deus mandou fazer isso, então tá tudo bem. E aí, foi esse o pensamento. E aí eu passei, nem quis olhar mais e fui sentar no meu lugarzinho. Mas assim, uma sensação de dever cumprido, porque eu sei que eu fiz o que Deus me mandou fazer. Então assim, mesmo que tenha me batido, ai, nossa, mas não tá tão bom assim, sabe? Não foi pra isso que eu fiz, entendeu? Não foi pra ficar muito bom, óbvio que eu queria que ficasse bom. Mas, assim, sensação de dever cumprido. Assim, olha, Deus me mandou fazer isso, isso, isso. Eu fiz isso e tá entregue. Acho que foi essa sensação. Isso é muito legal, né, na arte, na pintura profética, né? Porque a gente, na verdade, que gostaria de fazer algumas coisas, mas a gente às vezes se vê levado a fazer algo que não é o que a gente faria, né? E como se fosse assim, cara, como se fosse essa impressão mesmo, né? Na verdade é isso, né? Deus quer que eu desenhe isso daqui, né? E aí rola essa situação, né? Exatamente. E você se vê como uma pessoa muito perfeccionista, assim, muito detalhista? Eu quero dizer por quê? Porque ali é um ambiente onde talvez não tenha tanto aparato para conseguir fazer tudo perfeitinho por conta de tempo, né? Por conta da luz e um monte de série de coisas. Mas eu vi também você falando da sua arte que você não gostou muito. Mas isso acontece muito com todas as artes ou especificamente com essa? Acontece com todas que não ficam muito boas. Assim, eu vejo defeito. Eu vejo defeito. Tem umas que eu não vejo. Na verdade, isso é um problema meu. Tipo assim, se eu vejo um defeito, não importa o que as outras pessoas me falarem. Ah, mas tá muito bonito. Não, tem esse defeito aqui. E quando eu acho que tá bom, quando eu acho que está bom e alguém vem e me fala, olha, tem um defeito, nossa, acaba com a minha vida. Acaba com a minha vida. Eu fico, mas como assim tem um defeito? Não tem. E assim, eu admito isso, isso é um problema meu. Eu não falo isso, né? Tô falando aqui agora, me expondo, mas assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas assim, eu não deixo de fazer o que Deus me mandou porque eu achei feio. Assim, mas eu acho feio e acabou e não tem quem mude a minha cabeça. Vou ter que fazer de novo, ficar bonito, porque eu vi aquele defeito ali. Mas no início isso era algo que me prendia muito. Porque olha, não tem que ficar bom, se não ficar bom, não vou mostrar pra ninguém, que eles vão falar que tem o defeito. E vai acabar comigo. Mas assim, geralmente quando eu vejo defeito, ninguém vê. Aí quando eu acho que tá muito bom, ninguém liga. Então assim, é um negócio que não vale a pena você se desgastar. Entendeu? Só faz o que Deus tá mandando você fazer e fica tranquilo. Tem que ficar nervoso se você estiver fazendo aí qualquer coisa, fazendo de qualquer jeito. Tipo assim, ficou ruim porque eu fiz de qualquer jeito. Então, né, vamos lá. Você precisa fazer direito. Mas se você deu o seu máximo, orou, tá direitinho com Deus, tá fazendo tudo que Ele quer, é isso aí, tá ótimo. E vai fazer, isso vai cumprir o que tem que cumprir, entendeu? Acho que é isso. Assim, eu aprendi isso e agora eu vivo assim, independente de haver defeito, não vi defeito, é isso aí. Não queria fazer desse jeito, mas... Não tem como eu servir uma pessoa com as coisas que eu quero fazer, né? Tipo assim, eu quero servir a Deus, mas eu quero cantar. Meu irmão, mas Deus não quer que você cante pra Ele. E aí? E aí? Tipo assim, não é desse jeito, né? Você tem que fazer o que Ele quer. E acabou. É isso. Né? Eu imagino que deve ter detalhes ali que você viu na sua arte que talvez você melhorasse, né? Mas eu pessoalmente vi a arte, as duas artes, né? Que ficaram assim lindas, ficaram maravilhosas, assim, né? Eu não sou expert em pintura, né? Mas de fato as artes, muito mais do que desenho e aquarela, elas trazem ali uma mensagem que são mensagens muito bonitas, né? Você fez um desenho do arco e flecha com a chama da seta, com a ponta da seta em chama, né? Tinha detalhezinhos ali na flecha também, enfim, tem uma série de detalhes, né, que às vezes a pessoa, né, quando tá vendo a mensagem, ela tá vendo a pintura, ela tá vendo mais, né, tá sendo tocada por tantas coisas e não vê esse detalhe técnico que a gente que tá desenhando vê, né? Você recebeu feedbacks depois que você fez as artes? Teve alguém o que o pessoal falou pra você sobre os desenhos?
Olha, eu recebi feedback justamente da que eu achei feia. Olha. Tipo assim, mas ninguém vai falar da que tá bonita. Tipo assim, enfim. Eu recebi, assim, quando eu fui pintar, eu falei que fluiu e tal, porque eu tinha certeza que Deus tinha falado. Eu não tava maluca, eu sabia que eu não tava doida ali. Então, assim, eu cheguei com certeza. Então, não vou dizer que foi uma confirmação. Isso aqui que a pessoa me falou foi uma confirmação do que eu tinha que ter feito. Não, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas assim, eu recebi e glória a Deus, porque assim, é muito lindo ver que Deus está ministrando as pessoas do mesmo jeito. Teve uma irmã que eu pintei, né, um arco e flecha, a ponta da flecha em chamas, assim, isso é o geral, tinha vários detalhezinhos, mas a irmã chegou no final, falou assim, irmã, preciso falar com você. Eu, não, pode falar. Aí ela, é que eu tive uma visão, o senhor tava lançando, assim, pegou um arco, uma flecha e tava lançando a flecha tava pegando fogo. E a flecha éramos nós, assim, nós, os jovens, a gente tá sendo lançado e a gente tem que manter a chama. E eu, meu Deus do céu. Assim, foi isso que o senhor me falou também. Então, assim, foi tudo direitinho. Tudo direitinho. Assim, eu fiquei, não, mas glória a Deus. E sobre essa pintura também, não fui só eu que pintei, né? Tiveram outras pessoas da igreja que pintaram. E aí, quando eu tava fazendo o esboço lá em cima, ainda não tinha pintado, não tinha mostrado pra igreja, chegou um dos irmãos que ia pintar, olhou assim, ficou meio assim. Eu falei, meu Deus, será que ele viu os defeitos? Aí ele ficou assim, meu Deus, o que é isso? Isso é um fogo que ainda não estava pintado, então dava pra ver que era fogo ali na ponta. Eu falei, ele, não, mas o senhor me mandou fazer exatamente esse desenho. O senhor me mandou fazer uma flecha em chamas. Aí eu, glória a Deus. É de Deus, né? Não, é de Deus mesmo. Aí eu sentei assim, porque eu nunca tinha pintado no altar e as pessoas daquela igreja não me conheciam, né? As pessoas que pintavam naquela igreja. Então, quando eu cheguei, eu fui a única que pintou num papel, não pintei numa tela. Né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre a técnica, mas assim, eu pintei no papel, um papel durinho, prendi ali. E aí a irmã depois ela até me falou, olha só, quando você chegou com esse papel aqui, a gente ficou logo suspeitando que você não sabia o que você estava fazendo. Porque, assim, nunca vi ninguém prender papel nesse suporte, não sei o quê, mas assim, aí depois que ela viu o desenho e viu tanta confirmação, ela falou, não, mas agora a gente vê que Deus está contigo. Eu, não, está bom, amém. Que demais esse testemunho, né? Porque foi exatamente a confirmação de algo que tecnicamente talvez você queria melhorar ainda, mas Deus confirmando exatamente a mensagem, né? Através de duas pessoas, né? É verdade. Não, glória a Deus, total, que bênção. E sobre a técnica, você escolheu aquarela, é uma técnica que para você é familiar ou você é algo que você está desenvolvendo? Como é que foi a escolha da técnica? Olha, sendo sincera, foi porque eu sei que eu pinto rápido, assim, de aquarela. Né? Fica muito bom. Mais ou menos. Fica ótimo. Mas assim... Fica ótimo, pessoal. Tá super sendo aqui modesta. Mais Fica ou menos, ótimo. Mais ou menos. E aí... Mas assim... todo mundo pintou em acrílico. Eu fui a única que pintou em aquarela, né? E aí... Mas foi porque eu fiquei com medo de não dar tempo, assim. E também de não ficar muito bom. Porque assim, eu queria que ficasse bom. Mas assim... Eu não tenho muito costume de pintar com acrílica. E eu sei que eu ia demorar mais pra fazer. E eu fiquei, meu Deus, e se demorar e eu não conseguir terminar? É melhor eu pintar com o que eu sei. Quem sabe na próxima eu enfrento essa. Eu saio da minha zona de conforto nesse sentido. E aí eu pintei com aquarela porque eu tenho mais familiaridade mesmo. E sei, assim, dar alguns efeitos que eu ainda não sei com acrílica. E aí ia ficar tipo assim, não ia dar certo. Pelo menos dessa vez. Quem sabe da próxima, né? Vão ter outras oportunidades, se Deus quiser. E como é que foi pra você o seu processo de inspiração? Como é que você recebeu essas imagens? Assim, como que você recebe ela? Como você se prepara? Como que é esse processo? Eu vi que você falou sobre oração, mas assim, como que foi? Assim, conta pra gente melhor. Como é que uma pessoa que está começando na arte, que quer fazer artes pra Deus, como que a gente se prepara para poder receber essas imagens? Assim, eu não acho que existe uma receita de boa, né? Não é tipo assim, vai fazer assim, assim, assim e vai dar certo. Mas tem vários jeitos de eu receber uma arte, né, pra fazer. Na Arte Manifest tiveram 2 jeitos. O primeiro foi muita oração, assistir muita palavra,
E eu tá ouvindo também o que Deus estava falando, assim, pra minha igreja local, né? O que o meu pastor estava falando. E, assim, foi uma hora que todas as coisas começaram a se interligar de um jeito que eu fiquei assim, gente, então não é possível que não seja isso, não tô doida. Que demais. Mas, assim, palavras falando sobre, assim, ativação, um exército sendo levantado, coisas sobre essa geração, umas coisas assim. E aí teve uma palavra em específico que falou sobre uma pessoa que tem um chamado, ela é como uma flecha nas mãos do Senhor. Acho que foi exatamente isso que ela falou. Eu parei assim, então tá bom, vou desenhar. E aí desenhei. Primeiro eu ia fazer só o arco e a flecha, assim, e ia ficar nisso mesmo. Mas aí já vem outra parte, né? Que às vezes quando eu tô desenhando, assim, eu nem sei o que eu tô fazendo. É como se eu faço assim, aí quando eu paro, eu olho, meu Deus, mas o que é isso aqui que eu fiz? E aí tá pronto. Então, quando eu coloquei o fogo, todas aquelas outras coisas, foi meio que assim, fui tomada ali e fiz. E aí o desenho ficou pronto. Aí eu parei, assim, olhei. E assim, parece que naquele desenho tinha todas aquelas palavras que eu vi, sabe? Tudo aquilo que eu estava sendo ministrado em oração. E aí, esse foi o primeiro. O outro desenho já foi outro processo diferente, que é o que mais acontece. Pelo menos foi o que mais aconteceu comigo até agora. Que eu vi, assim, eu vi esse desenho. Veio na minha cabeça, eu não sei. Ele veio e assim, junto com ele veio toda uma carga, todo um significado. Porque eu tava indo pro trabalho, 7 horas da manhã, e aí entrei no ônibus, assim, rodei roleta, sentei, e aí, tipo assim, veio, e aí o senhor começou a falar sobre quebrar cadeias, uns negócios assim aleatórios, que não tinham nada a ver com outro desenho, né? Você lembra? São até, bem diferentes, com certeza. Eu até te falei, antes, olha só, Fagner, eu ainda não sei qual desenho que eu vou fazer, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu não tem a ver com o tema do congresso, eu não sei se eu vou fazer, mas vamos ver se Deus vai confirmar. Tipo assim, porque não tinha nada a ver com a outra. Eu, na minha cabeça, né, tinha que ter uma lógica, né, e eles não combinavam muito, eu, não, mas eu vou fazer, não, né, tava lá guardado. E eu acho que é isso, esses dois jeitos, assim, que eu recebi as imagens desse congresso. E é muito doido, porque às vezes, eu até falo para as pessoas, assim, às vezes a gente acha que tem algum padrão, algum método da gente, né, buscar Deus. E como muito bem você falou, não tem nenhum método, na verdade. É só simplesmente você tá buscando Deus em santidade, tá fazendo as coisas direitinho, né, com o seu pessoal. E de repente, né, às vezes é isso, né, tem cada um, às vezes é uma pessoa que fala, libera uma coisa, às vezes é na Bíblia, né? Você já teve inspiração de desenho lendo a Bíblia? Já, com certeza. Assim, já aconteceu também muito de Deus me dar um desenho. E na época do workshop até que a gente fazia, que tinha que ter o versículo. E agora, que versículo é esse que Deus me mostrou? E vai eu procurar. Mas eu vi, eu não tô maluca. E aí procurando. Mas assim, já teve de eu ver um versículo assim e, nossa, isso aqui dá pra alguém ver, assim, a pessoa pode não ler a Bíblia, mas se um dia ela ver esse desenho, ela vai pegar essa mensagem. Então, tem muita coisa, gente, a palavra, a gente fica assim, eu preciso ter uma revelação. A palavra tá lá, gente, já tá revelada, já tá tudo escrito. Então, é só você desenhar, você pega assim e ilustra. Então, eu acho que a Bíblia sempre vai ser a maior fonte, assim, de conhecimento de coisas do cristão. É muito legal. Parece que tem, não sei, é impressão minha, assim, eu ia até uma troca de ideia aqui. Você acha que tem é diferente para você criar depois que você se converteu, fazer desenhos, se inspirar para fazer desenhos, e antes de se converter, não sei como é que era isso para você, né, mas para mim era um pouco diferente. Você acha que você vê alguma diferença no processo de inspiração, de você pensar as imagens? Com certeza, assim... Antes era um hobby, assim, não seja agora, mas assim, agora tem um propósito nisso. Antes era só assim, vou matar meu tempo, vou desenhar qualquer coisa aqui. Mas sempre nesse negócio, tem que estar muito bom, tem que estar muito bom. Se não tiver bom, não vou postar pra ninguém. Mas assim, não era nada demais. Eu preciso fazer uma coisa assim, sabe? Não, vou fazer isso aqui, vou botar azul. Vai botar azul por quê? Porque vai ficar bonitinho. Então assim, sempre, assim, um hobby, gastando meu tempo e fazendo as coisas assim bonitinhas. E agora é outra coisa, né? Parece que tudo tem um propósito. E as coisas que eu fazia antes sempre eram muito vazias. Porque assim, tem gente, eu sei que gente que não necessariamente é convertida, né? Que desenha e ali ela exprime o que ela tá sentindo. Tem desenhos ali que tem
tem força ali. Você, eu agora, né, eu sinto muito peso até de alguns desenhos. Eu olho assim e fico, meu Deus, tem alguma coisa ali. Não que a pessoa estivesse pensando nisso, mas assim, a pessoa carrega, né? A gente dá o que a gente tem. E aí, eu não acho que os meus tinham algum peso nesse sentido. Mas é por isso que eu acho que quando eu vou desenhar agora, eu coloco muito empenho, porque se eu vejo no mundo alguns desenhos que tem um peso, que tem uma força, então os de Deus também tem que ter, entendeu? Assim, tem que ser mais forte ainda. Amém. É muito isso, né? Porque eu também às vezes olho algumas artes e percebo que às vezes as pessoas não sabem, as pessoas que desenham não sabem nem o que elas estão passando, mas passa ali dores, passa alegria, passa emoções. A arte é um canal onde a gente consegue se expressar, e muito artista vê a arte com isso, com essa ideia, né? Como um canal de expressão, um meio de comunicação. Às vezes artistas são muito introspectivos, né? Então às vezes um desenho tá falando mais tem até a arte terapia, né? Que você consegue falar de si às vezes através da arte. Mas pra gente que tem o espiritual, a conexão com Deus, né? Parece que a gente não fala somente da nossa alma, que talvez quando a gente, antes de se converter, falasse muito da nossa alma, mas a gente também se preocupa agora o que Deus quer, né? Como você falou uma palavra que é muito legal, o propósito, né? Que é muito interessante, assim, não é algo que talvez eu pensava nisso antes, né? Não, com certeza. E como é que é pra você o seu desenvolvimento técnico, assim? Você tem feito desenhos, mas como que você se aperfeiçoou? Você é simplesmente treinando? Você assiste algum canal? Você consome algum conteúdo de aprendizado? Como é que é pra você? Sendo sincera, eu não Bem faço sincera, hein? nada. Eu não faço. Assim, mas eu sinto que eu não estou melhorando agora na minha arte justamente porque eu não faço. Eu estou estabilizada. Eu faço isso e assim... Mas eu consigo muito desenhar de observação. Então, o que eu faço muito agora é... Ai, meu Deus, eu preciso desenhar um botijão de gás. Então, eu vou, olho um botijão de gás e faço. Mas, assim... Mas isso provém de, sei lá, desde sempre, né? Eu falei que eu desenhava desde sempre. Então, desde criancinha, se eu for pegar um de criança e um de agora, eu melhorei muito. Então, assim, eu sempre desenhei. E fui aprendendo com a prática mesmo. Fui aprendendo errando. Ai, ficou feio, vou fazer de novo, fazer de novo. Até ficar. E agora, mesmo que eu olhe o botijão, desenhe ele uma vez e ache ele feio, eu vou fazer de novo. Então, eu acho que eu sempre aprendi muito assim, né? Vou fazer e se ficar feio, eu faço de novo. Se ficar bom, não vou mexer, mas se ficar ruim, eu vou fazer de novo. Fui muito na prática, nunca... Eu fiz curso, na verdade, na época de entrar pra faculdade. Minha faculdade tinha prova de desenho, que era mais assim, pra você fazer perspectiva, essas coisas assim. Mas agora eu não tenho feito nada, tenho só desenhado. Eu vou desenhando e conforme eu vou desenhando, eu tô aprendendo, tô melhorando um pouco. É bem na prática então mesmo, né? Tentativa e erro, né? Não recomendo, tá? Acho que assim, quando a gente tem alguém pra ensinar e passar técnicas pra gente, com certeza encurta muito, né? Mas tem coisas que também, se a gente não tem, que às vezes um curso ele coloca muito um ritmo, né, de você ter, por exemplo, quando a gente estava fazendo workshop, a gente tinha aquela entrega que era toda semana, né, então toda semana a gente tinha que estar fazendo um desenho, e eu vi meu desenvolvimento também, né, porque eu tinha que desenhar, né, mas às vezes quando eu não me coloco na situação de desenhar muito, eu vejo que eu também não melhoro muito, né, e a Parede de Giz colocou também esse desafio, né, também da gente tentar uma técnica nova, né? Então, o se colocar num ritmo de produção, acho que é isso que eu quero dizer também, né? Se colocar num ritmo de desenho, de produção também é importante, né? Não, com certeza. Se você ficar parado. Tanto que tem gente, tipo assim, eu desenhava quando eu era criança e agora eu não desenho mais. Não sei mais. A pessoa não sabe mesmo. Verdade. A pessoa desaprendeu. Então, assim, não é, eu sei desenhar muito, então não preciso mais treinar nada. Olha, irmão, não vai nessa não. Porque, assim, a pessoa vai desaprendendo na prática, qualquer coisa na vida, né? Tipo assim, eu sou cozinheiro. Para de cozinhar então um tempo aí, depois volta. E aí a pessoa perde um pouco a prática, mas assim, se você sempre estiver fazendo... Na verdade, eu acho que, mais uma vez, vale pra qualquer coisa na igreja. Como é que é a palavra, meu Deus? Peraí, Matheus, tu vai ter que cortar essa parte. Não é continuidade, constância. Constância. Boa. É muito importante, entendeu? Na sua vida espiritual e nas coisas que você faz. Você se compromete a fazer uma coisa, então seja constante nisso, entendeu? Não acho que Deus vai chamar uma pessoa pra fazer, olha, hoje você vai fazer isso, mas amanhã você não vai fazer mais. Depois nunca mais você vai fazer. Não, Deus está te chamando pra fazer um negócio. Então você tem que ter constante nisso, né? Muito legal, isso é muito bom. Nem sempre a gente vai ficar com vontade de fazer. Mas não é sobre a nossa vontade, entendeu? Deus te chamou pra fazer isso. Vai sem vontade, você vai fazer sem vontade.
entendeu? Você tem que manter o seu ritmo, até você sentir vontade. Tá, agora vai. Isso é muito legal, muito legal. E o Matheus aqui tava falando com a gente também, né, Matheus, que tá aí atrás da câmera, e ele falou que onde não tem estímulo, tem constância, né? Então, na verdade, é muito isso. Às vezes você não vai ter estímulo para desenhar, não vai ter estímulo para fazer aquilo ali, vai estar sem vontade. Mas se você tiver constância, assim como a Letícia falou, cara, o negócio flui diferente e vai amadurecer, vai crescer, vai pra frente. Mais uma coisinha. E às vezes também, assim, não é que tudo em volta de você vai fluir pra você sentar e desenhar, entendeu? Você não pode esperar também, aí se tudo ficar super tranquilo, aí tá uma paz aqui na minha casa que eu vou desenhar. Assim, porque eu no início eu pensava assim, então eu nunca desenhava, porque nunca tinha, assim, nunca tava numa situação perfeita pra eu fazer isso. Então, assim, se você tem uma palavra de Deus, vai, confia nele, assim, não importa a situação que você tá, vai, entendeu? Tá, agora sim. Muito legal. Você considera que a sua arte ela é mais profética, no sentido de você ter uma mensagem de Deus para passar para as pessoas? Ou você acha que a sua arte é mais evangelística, no sentido de apresentar Jesus, apresentar Deus para as pessoas? Você consegue identificar alguma coisa assim, ou está tudo muito misturado, no sentido de elas acontecem meio, não sei, sem... Como é que é para você? Você vê alguma diferença? Olha, eu acho que depende. Por exemplo, se pegar os exemplos do Manifest, a da Flash eu acho que é mais profética, entendeu? Mas a da mão já pode ser evangelística, também pode ser profética, mas assim... Então eu acho que tá tudo meio misturado. Eu não penso muito nisso, assim, vou fazer um desenho agora e tem que ser profético. Ou, eu quero que pelo menos aqui umas 5 pessoas se convertam vendo esse aqui. Assim, eu só faço. Na verdade, o Fagner tá fazendo umas perguntas aqui como se eu tivesse 10 anos de ministério. Então, assim, eu sou nova na área. Não entrei muito nisso. Mas eu acredito que é mais profético. Pelo menos acho que eu fiz até agora. Vamos ver como é que vai ser. Porque às vezes a gente tem um chamado mais profético, às vezes tem um chamado mais evangelístico, e às vezes isso reflete um pouco na arte. Mas eu entendo o que você quer dizer com o que você fala assim. Eu nunca pensei muito nisso, porque eu acho que pelo menos quando eu estou pensando na arte, né, se existe fazer um flyer de evangelismo, eu vou acabar procurando uma motivação, um versículo, algo que me inspire mais naquilo. Mas, na verdade, no meu dia a dia, eu acabo não pensando muito, né? Mas eu entendo muito isso que você fala, né? É um pouco assim. A gente vai se deixando sem se preocupar muito com, né, o que eu quero que seja. Né? Acho que o que eu quero que seja ficou lá atrás, né? Exatamente. E assim, a gente está falando de uma arte profética, de uma arte que tem uma motivação espiritual, né? E para isso a gente precisou ter uma experiência espiritual, né? E a gente acredita em Jesus, a gente ama Jesus, a gente conhece Jesus de intimidade a ponto dele revelar os segredos, as imagens dele pra gente, né? Esse é um processo de intimidade muito legal. Como que começou a sua história com Jesus? Como é que você conheceu, encontrou? Como que foi desenvolvendo esse relacionamento? Assim, quando eu era criança, eu sempre ouvia muito, assim, as minhas tias, assim, uma parte da minha família foi criada na Assembleia de Deus. Então, eu sempre ouvia o famoso, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E eu vim pela dor mesmo, porque botei 2019, assim, não, calma, voltando um pouco no tempo. Eu sempre fui meia crente, tipo assim, eu acredito em Deus, eu acredito no diabo, então assim, eu sei que tem céu e inferno, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Eu tive um encontro com Deus muito novinha, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu era, assim, bem pequenininha, e eu tinha, às vezes, como se fossem umas crises de pânico, umas coisas assim, eu ficava completamente, assim, desnorteada, e minha família não sabia lidar com isso, né? Minha família veio do interior, assim, não sei se tem muito isso lá, mas assim, eles só não sabiam o que estava acontecendo. E aí eu lembro que na época eu sempre fui apresentada a Deus, né? Eu tinha que orar sempre o Pai Nosso antes de dormir, então eu sabia, tipo assim, se eu tiver que procurar alguém, eu vou procurar esse Jesus aí que me fala. E aí teve um dia que eu tava muito mal, assim, tava desesperada, e aí eu achei lá em casa um DVD do Padre Marcelo Rossi. Tá, ele é padre, mas eu não sabia diferenciar na época. Eu só falei, ele é padre, ele é Deus, então vamos botar esse DVD. E aí ele começou a cantar umas músicas e tinha uma que falava assim,
Era várias coisas, assim. Olha, onde tiver tristeza, que eu seja alegria. Onde tiver dor, que eu seja cura. Umas coisas assim. E teve uma hora assim, olha, onde houver desespero, que eu leve a paz. E quando eu vi isso, eu falei, não, mas eu quero isso, eu tô desesperada, eu preciso de paz, eu tô agoniado, preciso. E ali naquele momento o Senhor falou comigo, assim, claramente. Falou, não, vai ficar tudo bem, fica tranquila. E assim, do nada eu parei, fiquei assim. E até me questionei assim, mas o que eu tava fazendo mesmo? Tipo assim, como se eu, sabe? E eu falei, e tá. E aí, desde esse momento, a pessoa podia me perguntar, Deus existe? Deus existe. E acabou a conversa. Ah, mas você... Não, mas Deus existe, porque ele falou comigo, não sei o quê. Então, assim, eu sempre, desde novinha, eu sabia que tinha Deus. E se o meu calo apertasse, eu ia pra igreja pra ver se Deus resolvia alguma situação pra mim. Tá. E aí... Mas eu me converti só em 2019, quando eu fiquei muito doente. E ia em médico, ia não sei aonde, e ninguém sabia o que era. E assim, eu já tava perturbada já, porque eu ficava com dor e assim, eu sou muito fresca, eu não gosto de sentir dor. E aí eu já não sabia mais o que fazer, e a minha tia, não, vamos na igreja. E eu ia uma ali, na outra ali, meu Deus, mas eu continuo doente. E assim, eu queria uma explicação cabível, porque assim, eu acreditava em Deus, mas eu achava que se uma pessoa tá doente, alguma coisa tem que descobrir o que é. Sim, claro. Então assim, no meu caso ninguém descobriu. E aí a minha tia, eles me levaram numa igreja, né? Não é a Bola de Neve, foi uma igreja lá na Rocinha. E aí lá Deus tomou minha irmã, veio falar comigo e falou assim, olha só, eu vou curar você desse problema, mas eu vou curar também o seu coração. Eu falei assim, então tá bom, combinado. E aí fui pra casa, mas ainda tava doente. Mas quando eu acordei zerada, assim, acordei, não tava sentindo mais nada. Eu tinha até esquecido como é que era a sensação de ficar assim bem, sabe? Porque eu tava tanto tempo doente. E eu parei assim, mas eu falei, meu Deus, mas aquela irmã foi boca de Deus mesmo. Eu falei, mas tá bom. E aí, desde então, eu não consegui mais viver ignorando Deus. Tipo assim, eu sempre vivi ignorando Deus. Eu sabia que ele existia, mas ele lá, eu aqui. Mas desde aquele momento, foi como se eu sentisse uma vergonha muito grande. Tipo assim, eu tô aqui no meu quarto e Deus tá aqui, e ele me curou, e eu tô me fazendo de maluca. Tipo assim, eu comecei a sentir, eu fui assim, constrangida por aquilo. Eu falei, e agora? Porque eu não queria ser crente, né? Eu não queria ser crente, porque eu já vi crente que usar coque e calça jeans. E calça jeans não, saia jeans, não podia nem usar calça jeans. E aí, na minha faculdade, tinha uma amiga que eu sabia que ela era crente. Eu sabia que ela era crente, eu não sabia se ela era muito crente, porque ela usava calça jeans. E pra minha cabeça, crente não me diz a calça jeans. Mas aí eu cheguei nela e falei, fulano, você é crente mesmo? Não, eu sou crente. Tô crente. Não, sou crente. Então me leva na tua igreja. Lá pode usar calça jeans. Lá pode. Não, me leva na tua igreja. Porque não tinha como, eu moro no centro, não tinha como ir pra Rocinha, né? E lá é uma igreja assim que tem umas coisas também que eu não tava querendo. Mas enfim, e aí eu fui, mas assim, meio que com a convicção assim, não quero ser crente. Crente não, mas eu não posso ignorar Deus aqui nessa situação, não posso fazer uma coisa dessas. E aí fui um culto, fui outro culto, assim. E aí assim, uma coisa se encaixando com a outra, sempre as palavras sempre se encaixando. E aí quando eu vi, eu aceitei Jesus. Mas assim, eu não veio com o peso, porque o que tinha na minha cabeça era assim, eu vou aceitar Jesus e vou, tipo assim, vou ter que virar crente e vou ter que fazer isso. Só que assim, eu aceitei Jesus, eu só falei, não, eu quero aceitar Jesus e acabou a conversa. E depois eu resolvo o resto, eu vou ver o que eu faço. E desde então, agora eu sou crente, nem eu acredito. Eu paro assim, falei, meu Deus, eu sou crente, né? E tipo assim, eu me converti desse jeito. Pela dor, mas fiquei pelo amor, né? Porque eu podia muito bem não voltar. Mas eu fiquei muito constrangida, cara. Eu fiquei muito constrangida, de verdade. Parecia que eu tava vendo Deus em todos os lugares. E que ele ficava assim, tipo assim, ó, te curei, e aí? Vai pra onde agora? Aí eu falei, então calma. E foi isso. Foi essa história da minha conversão. Foi muito um toque mesmo, né, de Deus, uma revelação muito pessoal, né? Tem gente que tem vários tipos de experiência, né? Algumas pessoas veem coisas, outras pessoas sentem, outras são curadas, né? E você teve essa sensação da presença de Deus, né, em todo lugar, né? Isso é muito legal, né? E
E assim, isso com certeza é muito significativo para você, né? Mudou a sua vida e a ponto de, talvez o que era um medo de você se parecer, né, crente, né? Na verdade, você acabou sendo levado à verdadeira revelação, que é aquela interna do coração, né? Então, todo o medo do estereótipo, né, que a gente tem, eu também tinha o estereótipo de, não quero ser crente, não quero ficar parecendo careta, cafona, nada disso, né? E a gente fica com medo disso, né? Mas tem uma hora que Deus fala, eu não estou preocupado com a aparência, eu quero um coração puro, um coração que me ame, né? É muito legal, né? Hoje você consegue produzir coisas em paralelo, além dos desenhos mais espirituais. Qual é a importância, assim, de estar desenhando toques e moveres de mensagens de Jesus, assim, na sua arte? Agora, desde antes eu já não via muito sentido, assim, nas coisas que eu fazia, eu só fazia por hobby. Então, atualmente eu só tenho feito, assim, desenhos pra igreja. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, mesmo que seja uma florzinha, eu paro e penso assim, não, Deus, faz comigo essa florzinha aqui. Então, eu não sei, eu não posso falar pro futuro, mas não faz muito sentido pra mim. Assim, como tem gente que canta louvor e fala, eu não vou cantar música secular, porque pra mim não faz sentido. E tem gente que faz sentido, não tô dizendo que não tá errado ou tá certo. Só, pra mim, não tem propósito. Parece que eu tô, tipo assim, jogando meu tempo fora. É isso. É muito legal isso. Eu também, hoje em dia, eu também não consigo fazer muitas coisas descolado, assim, da minha vida com Jesus, porque parece que virou uma coisa só. Antes, né, eu via sempre como uma coisa separada, mas de repente, né, ele entra e vai renovando, os seus pensamentos vão ficando cada vez mais sóbrios e você vai ficando tão bem com você mesmo que é difícil de ignorar, né? Exatamente. É difícil. Tem pessoas que não têm tanta intimidade assim com Jesus, né? Pra mim também não foi algo que veio do dia pra noite, né? Por exemplo, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir Deus falando, tipo, como é que é isso? Deus me dá uma imagem. Pra mim isso é uma coisa assim absurda, sobrenatural demais, né? Mas com o tempo vai acontecendo, né? Vai ficando. Como é que foi esse processo de construção dessa intimidade assim? Olha, foi, como é que é a palavra? Processo. Foi um processo. Porque, primeiro que, pra mim, Deus se revelava só com a pessoa assim, marchando, rodando. Era o que eu conhecia. Então, assim, eu realmente tive que aprender o que era o evangelho. Eu não sabia, eu nunca fui crente, de verdade. Eu só acreditava ali e tal. Então, foi um processo muito grande. Eu tive que, assim, muito tempo, botei uns 6 meses, né? Depois que eu me converti, eu tive que lutar contra muitos pensamentos que eram tipo assim, você acha que Deus vai fazer alguma coisa com a sua vida? Você acha que você devia estar aí? Você acha que você merece estar aí? Uau. Então, tipo assim... E aí, com esses pensamentos, eu pensava, não, então realmente Deus vai falar comigo. Ele vai falar com aquela irmã, ele vai falar com aquele irmão, ele vai falar com o pastor. Mas comigo ele não vai falar. Então, tipo assim... E isso era uma convicção. E isso me prendeu no mesmo lugar por muito tempo. Porque não é assim, gente. Deus vai falar com qualquer um. Deus usou até uma mula, né? Não importa. Não importa, assim, o seu passado, você se converte e tudo fica pra trás. Ele esqueceu, né? A palavra diz que ele esquece. Então, assim, ele pode falar com você. Mas como vai ser? Eu sempre também me questionava. Mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou ver isso? E aí, quando eu subi no meu ônibus, eu vi. Então, tipo assim, não é sobre isso, né? Eu acho que a ansiedade atrapalha muito também. Tipo assim, meu Deus, preciso ver, preciso fazer, me mostra, me coisa. Tipo assim, como é que você vai botar pressa no cara que te mandou fazer? Tipo assim, ele que diz a hora certa, ele que combina tudo. Então, o que me atrapalhou muito foi isso. Foi ansiedade, assim, essa sensação de inferioridade, né? Querendo ou não atrapalha Deus. Eu vou dizer pra ele, olha, Deus, não dá pra falar comigo porque não dá, pra mim não presta. Ele realmente não vai falar com você. E é isso, assim, não ficar ansioso e buscar, gente. Busca. Você tem que constância, né? Continuar com isso. Constância. Não desiste. Não desiste. Esse é o segredo. Porque no início eu pensava, não, mas Deus não vai falar comigo. Mas não sei o quê. Mas eu não desisti, eu continuei. Eu podia muito bem sair e falar, não, isso aí não é pra mim, não vai dar. Mas eu continuei mesmo com esses pensamentos, assim, eu sempre fui lutando e assim, agora eu já não penso mais, eu já venci isso, né? Agora eu venço outras coisas. Mas é isso, permanecer, buscar o Senhor, não ficar ansioso. É muito legal, você falou buscar, né? Mas talvez buscar, não sei se todo mundo se familiariza com isso. Como é que é? Quais são as buscas que você faz? É Bíblia, secreto, é oração, jejum? Como é que é essa busca, assim? Como que você busca, vai nessa direção?
Isso vai parecer um pouco religioso, mas assim, ir na igreja, né? Não acho que você é crente porque você vai na igreja, mas assim, você tem que congregar, você tem que estar escutando o que o Senhor está falando para a igreja, né? Sim. Então... Vai na igreja. Vai na igreja, quem recomenda? Congregue, procure uma igreja aí perto da sua casa. Ir na igreja, sempre orar, manter uma rotina de oração, né? Porque assim, não tem como você ter intimidade com uma pessoa que você não conversa. Pensa assim na vida real, né? Não tem como você ter intimidade com a pessoa. Você não tem nem assunto, né? Às vezes você vai orar, mas eu vou orar, mas eu não sei o que eu falo. Você não conhece a pessoa direito. Conforme você vai conhecendo, aí você vai ter assunto, mas você só vai ter se você começar. Então, orar, ler a Bíblia. Eu falei antes, a Bíblia tem muita coisa já revelada lá. Já tá, assim, tem coisa que tá muito clara. É isso aqui, óbvio que tem coisas que não, que você vai ter que estudar, você vai ter que buscar em outras coisas que são, por exemplo, que eu faço. Às vezes eu leio livros, né, de alguns pastores, de gente cristã. Eu ouço muitas palavras. O que mais? É isso. E deixa eu ver. Jejum também. Não é que eu tenho uma rotina. Eu sei que tem gente que tem rotina. Toda segunda-feira é jejum e é isso. Mas você não pode esquecer, né? De jejuar. A palavra manda você jejuar. Então, assim, muitas coisas você recebe quando você está em jejum. Porque você se desliga do resto. Você mostra pra Deus que você está dependendo só dele. Então, é isso que eu diria que é buscar. Tipo assim, e sempre ter na sua mente o que você quer fazer. Tipo assim, olha, eu quero seguir a Jesus. Mas não. Mas eu quero seguir a Jesus. Porque às vezes vamos supor que você desanimou. Você não tá orando, você não tá fazendo nada. Mas se você tem na sua mente, não, mas eu quero servir a Jesus, eu quero fazer alguma coisa pra ele, tipo assim, em algum momento você vai conseguir fazer essas coisas, você vai sair do seu lugar. Então, permanecer, assim, deixar claro o que você quer fazer. Você quer servir a Jesus, então vai dar certo, você vai conseguir. Amém, com certeza, eu creio também. Cara, tá chegando no finalzinho já da entrevista, passou bem rápido. Poxa. E aí eu, na verdade, queria saber, assim, o que você gostaria de deixar de dica, assim, para as pessoas que estão começando, ou que não têm muita intimidade com arte, ou que acham, assim, né, como você passa pelo seu processo de, não sei desenhar muito bem, não consigo mostrar o meu desenho. O que você gostaria de deixar de dica para encorajar as pessoas, os jovens artistas, pessoas que estão começando e que conhecem Jesus também, né? Gente, vou botar logo medo em vocês. Assim, eu vejo muito, assim, o inimigo usando as artes no mundo. Ponto. Em todos os lugares. Televisão, filme, série, quadrinhos, até grafite na rua. Assim, em qualquer lugar. Eu vejo muito. Vejo o inimigo usando mesmo pra trazer gente pra ele. Então, primeiro incentivo. Deus precisa de gente pra trabalhar pra ele nesse sentido também. Amém. Então, assim, se eles levantaram lá, a gente precisa levantar aqui, trazer gente que tá trabalhando lá pra trabalhar aqui. Então, o primeiro incentivo é esse. Eu acho que a arte tem poder, ela tem poder. Assim, não é uma coisa pequena, é uma coisa que me atrapalhou muito. Quando o Senhor começou a me chamar pra isso, eu parei assim, falei, mas Deus, tem missionário, tem pastor, evangelista, a pessoa passa os perrengues pra fazer a tua obra e eu vou desenhar. Eu pensei assim mesmo, tipo assim, eu sei que eu vou desenhar, eu diminuí, né? Como se fosse, tipo assim, uma coisa pouca. Mas o Senhor me chamou pra fazer isso e eu vou fazer, eu não vou querer fazer outra coisa. Então, assim, não diminui. Se o Senhor tá te chamando pra fazer isso, não diminui isso, porque é a obra dele. Uma pessoa faz uma coisa, é um corpo, cada um faz uma coisa, né? Então, não se diminuir, assim, não pensar também, não ser perfeccionista, não tem como ser uma dica, né? Não seja perfeccionista, a pessoa já não é. Mas você pode ser perfeccionista, porque eu sou, mas não deixa de fazer o que Deus mandou você fazer. Mas não gostei, mas quem tem que gostar é Deus, entendeu? Então, não se travar por causa do seu perfeccionismo, né? Não se travar porque você não domina muitas coisas. Você vai aprender, gente. Ninguém nasceu sabendo nada. A gente não nasceu sabendo andar, falar. A gente foi vendo as pessoas fazendo e aprendeu. Verdade. Então, tudo a gente aprende. Tudo a gente aprende. Que mais? Meu Deus. Eu acho que é isso. Pra quem quer começar. O Senhor pode usar. O Senhor tá levantando muitas pessoas nas artes.
Ele quer levantar você, ele quer, assim, se você já faz arte em algum outro sentido, ele quer usar isso pra ele. Entendeu? Você tem que decidir se você vai querer usar isso pra ele também. É isso. Amém. É muito isso. Letícia, muito obrigado mesmo, assim, foi na verdade um grande prazer poder receber você aqui, conhecer um pouco mais da sua história, né, conhecer todo esse processo que você passou, que está vivendo ainda, né, de desenvolver as artes, né, com tantas coisas ainda que você está desenvolvendo também dentro de você, no seu desenvolvimento pessoal, mas como que Deus já está fazendo coisas maravilhosas, né, usando você, tocando pessoas, te surpreendendo também, né, e surpreendendo a gente também que assiste, né, que vê a arte, que vê você se desenvolvendo e sendo muito usada, né. Então, muito obrigado pela participação, por ter aceito o convite, né? E que Deus continue multiplicando cada vez mais e mais artes, cada vez mais e mais frutos através dos seus desenhos. Amém. Também quero agradecer, né, por esse tempo. Eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre mim mesma, assim, para as pessoas. Então aqui eu já estou me desafiando um pouco, mas eu espero que dê para abençoar a vida de alguém, né? Que vocês possam realmente ser ativados nesse sentido, para vocês irem trabalhar para o Senhor, entendeu? E é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente fez com muito carinho para vocês, para ativar não somente pessoas próximas, mas também pessoas que a gente não conhece. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu curtir, assim a gente vai poder fazer mais vídeos como esse, novas entrevistas, chamar outras pessoas. Deixa no comentário se você tiver interesse em chamar alguém conhecido, com sugestões de entrevistados, coloca pra gente. E o mais importante, como eu falei no comecinho, se inscreve no canal, tá? Se inscreve, é muito importante, assim você vai receber as notícias em primeira mão. Se inscreve agora, tá bom? Foi muito legal, cara. Vai dar tudo certo. Muito bom, né? Novatos aprendendo. Medo. Suave, cara. Ficou muito legal, né?